Olá, boa tarde a todos. Boa tarde para quem está em Portugal. Bom dia aí no Brasil, são 4 horas a menos, não é? São neste momento 9h30 no Brasil. Eu sei que temos muita gente do Brasil a ver-nos. Eu pedia só, quem não, já pedi um colega meu para colocar aqui na página onde estamos a transmitir, na página no site da Egoi, onde estamos a transmitir o Hangout, para que façam, para que atualizem a página, porque tivemos que substituir o vídeo. Tínhamos iniciado uma outra ação, não estava a funcionar, entretanto conseguimos colocar a funcionar e era só para vocês atualizarem a página para conseguirem aceder por aí ao Hangout em direto. Nós estamos aqui com a Camila Camargo, é especializada em Facebook Marketing, em Facebook para negócios. Bom dia para ti, Camila, e obrigado por estares aqui connosco, por ter aceito o nosso convite para batermos aqui um papo sobre aqui o Facebook. E como é que o Facebook, qual é a influência que o Facebook tem no marketing e nos negócios hoje em dia. E como é que as pequenas e médias empresas, sobretudo, encaram o Facebook, se estão a fazer tudo bem ou não. Eu tenho ideia que não, mas a Camila já nos vai falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui, esta é a segunda entrevista. A primeira entrevista realizámos com a Juliana Padrão, que é especializada em design de templates e aplicação desses templates para email marketing. E hoje temos então aqui a Camila. E antes de passarmos à apresentação, o que é que vocês podem esperar deste Hangout? Naturalmente que vamos começar por apresentar a Camila, principalmente quem está no Brasil já deverá conhecer, mas quem está aqui em Portugal provavelmente não conhece. Mas a Camila está há bastante tempo a especializar-se aqui no Facebook, dá consultoria e faz gestão de páginas para várias marcas no Brasil. E nós vamos falar um pouquinho sobre exatamente o Facebook e tentar, com a experiência da Camila, tentarmos perceber aqui um bocadinho como é que é encarado o Facebook no Brasil, que é um mercado muito, muito grande. Como é que as empresas encaram, que tipo de recursos é que elas conseguem disponibilizar, como é que estão a fazer a gestão das suas páginas no Facebook. E então passar para ti, Camila, para que em primeiro lugar te apresentasse um bocadinho a quem nos está a ouvir, como é que começou a tua carreira profissional e como é que acabaste por te especializar no Facebook. Em primeiro lugar, obrigada a todos que estão assistindo ao vivo, para quem vai assistir depois. Eu fico bastante contente em receber esse convite da Egoi. Primeiro parte para a gente fazer uma parceria e depois para bater esse papo aqui com o Hugo. Eu fico bem feliz pelo meu trabalho ter sido reconhecido, né, também além mar, vamos dizer assim. Em outros países também as pessoas têm conversado bastante comigo, tem alguns conhecidos lá em Portugal que têm acompanhado o meu trabalho, e eu também acompanho o trabalho deles. Então, acredito que a grande poder, né, das redes sociais, da internet como um todo, é expandir, explorar o conteúdo aí, independente do lugar que se esteja. Eu fico bem feliz pelo convite, espero que as perguntas que o Hugo me mandou antecipadamente já foram muito bacanas, muito bem elaboradas, e eu acredito que vai ser um papo bem interessante. Bem, eu comecei a trabalhar com o Facebook, foi em 2010, né, o Facebook ainda estava começando no Brasil, não tinha essa demanda que a gente tem hoje. Eu trabalhava numa startup de e-commerce, que era o Compra 3, e lá a gente começou a ver a importância do crescimento do Facebook, e naquele momento eu comecei a estudar, né, a fuçar o Facebook, a entender como é que ele funciona, explorar o máximo possível os seus recursos. Então foi uma dica, vamos dizer assim, de um dos meus ex-chefes, né, que foi o André, que ele tinha bastante contato com o pessoal dos Estados Unidos, e ele viajava bastante para lá, para conversar com investidores, enfim. E ele um dia chegou para mim e falou: Camila, a gente tem uma presença no blog corporativo, tem uma presença no Twitter, mas se aprofunda em Facebook, que o Facebook é o futuro. Nos Estados Unidos eles estão usando muito, tem bastante recurso, então a gente precisa abrir esse caminho, a gente precisa utilizar o Facebook para o Compra 3, enfim, para os nossos negócios. E a partir então desse impulso e dessa dica, eu comecei de uma forma empírica, né, mexendo, fuçando, sem medo, conhecendo todos os recursos que o Facebook tem, e a partir desse conhecimento, quanto mais eu via as possibilidades, mais coisas eu tinha para aprender, e de uma forma meio que de curiosidade fui aprendendo, fui mexendo e fui
entendendo como que o Facebook funciona e todos os recursos que ele tem para oferecer. Ainda posso dizer que eu não conheço todos, porque tem muita coisa que pode ser utilizada, tanto de recurso quanto formas de utilizar, mas aquele momento foi um início, assim, de que eu comecei a olhar com outros olhos para o Facebook. E a partir do momento que eu fui conhecendo algumas coisas, eu vi que tinha coisas para ensinar para as pessoas, e aí a gente teve a ideia de lançar um curso sobre isso, né? Foi uma forma meio despretensiosa, mas tinha uma demanda já crescendo, as pessoas queriam saber como é que funcionava, e aí a partir desse curso a coisa começou a andar por si só. E aí eu acabei saindo do Compra 3, acabei abrindo a Ponto Conteúdo, e no início trabalhava bastante com freelance, né, gerindo páginas no Facebook, mas aí fui entrando nessa parte de treinamento, consultoria, que era o meu plano inicial, e hoje estou aí, né, com o curso do Facebook para empresas, com outros cursos também presenciais no Nordeste, em parceria com o Quartel Digital, participando de cursos de grandes nomes, né, do marketing nacional, como o Conrado recentemente me convidou para participar do curso dele. Fizeste uma entrevista com ele também, não é? Fiz uma entrevista com o Conrado aqui em Curitiba. Na próxima É semana curioso, vou é estar curioso com a que moça. ele, desculpa interromper, é curioso, ele também esteve há um par de dias aqui em Portugal, no escritório da IGOI, e teve a falar um bocadinho connosco, e gostámos muito da conversa que ele, tivemos aqui um bate-papo sobre email marketing, muito interessante com ele também, e que deve estar disponível brevemente, se não esta semana, a próxima semana, deve estar disponível no site dele. Não, e só para completar, na próxima semana eu vou estar em um curso com a Marta Gabriel, então eu fico bem contente pelo Facebook ter ganhado a importância que ele ganhou, né? Naturalmente por mérito também, por ser uma rede muito completa, ter muito recurso e, de certa maneira, ainda pouco explorado pelas empresas e todos os portes, né? A gente tem uma visão muito única das possibilidades de uso do Facebook, a gente precisa trabalhar, e é isso que eu venho trabalhando para abrir um pouco a mente, vamos dizer assim, das pessoas, para elas enxergarem todas as possibilidades que o Facebook tem aí a oferecer. Então, ao longo aí desses 3 anos é o meu foco ultimamente, e obviamente tenho estudado sobre marketing no geral, porque não dá para você fazer marketing no Facebook sem ter um conhecimento de marketing tradicional mesmo, e marketing também em outros canais. Não é difícil, você fica sem um suporte e aí a coisa vai até um certo ponto e você não consegue ultrapassar aquilo. E tu acabaste por te especializar em mídias sociais, não é? Particularmente no Facebook, e neste momento és uma das pessoas mais influentes e que está mais associada ao Facebook no Brasil. Aquilo que eu te ia perguntar agora era, o Facebook naturalmente é uma ferramenta de acesso gratuito, é uma ferramenta gratuita, e é muito normal que as pequenas e médias empresas, quando têm poucos recursos, não é? Tanto financeiros como de recursos humanos, são quase que obrigadas a utilizá-lo como canal de comunicação e inclusive de vendas. Mas na verdade o Facebook não pode ser encarado como uma ferramenta gratuita, não é? E quem gera páginas e dá consultoria no Facebook tem perfeita noção disso. E a verdade é que as vendas ou a notoriedade só surgem se houver, como vocês chamam aí no Brasil, um engajamento dos usuários com a marca, e na realidade isso é necessário tempo, isso demanda tempo e dinheiro, não é? E recursos humanos qualificados para tal. Como é que tu explicarias isto? Como é que tu tentarias explicar a uma micro, uma média empresa estas questões? Sendo chefe, tentaria perguntar, mas isto acontece provavelmente em algumas empresas, mas passas o dia todo no Facebook, mas qual é o resultado que tiramos daí, não é? E gera vendas isso? E gera visitas para o site, gera leads qualificados? Como é que te explicas para uma pequena empresa que está a começar, que precisa de tempo sobretudo tempo, de investir tempo para ter sucesso no Facebook? A gente pode pensar nesse contexto do investimento, né? A gente pode ter o custo financeiro, que é você pagar para alguém fazer, né? Contratar uma agência, um profissional, ou que a gente também fala do custo oportunidade, né? Coisas que você deixa de fazer para fazer a gestão dessa página. Então,
Ou você paga para alguém fazer, você compra o tempo dessa pessoa, o conhecimento dessa pessoa para fazer essa gestão, ou você vai ter que investir o teu tempo para conhecer, para ter o conhecimento para gerir e gerir a página. Então, não há, como dizem, não há um almoço grátis, né? Você sempre vai ter um custo, você sempre vai ter que fazer investimento para ter resultado. Não dá para você ter uma página do Facebook sem investir em atualizações, em trabalhar com esse engajamento, porque esse engajamento não virá de uma forma espontânea. O que a gente tem um pouco hoje é a questão de que é fato que o marketing, né, o online, ele é mais barato do que o marketing tradicional, né? O custo financeiro dele acaba sendo mais barato, dependendo da ação, dependendo do volume, enfim, do que você espera, ele acaba tendo um custo acessível a empresários de qualquer porte. Então, se você quiser gastar milhões no Facebook, você pode. Se você não tiver milhões, o que você tiver de investimento, você também pode. Então, ele acaba democratizando um pouco mais. Mas é importante que o empresário ou que a pessoa entenda que não é gratuito, né? A plataforma é gratuita, você pode utilizar ela de uma maneira gratuita, mas você vai ter essa questão, ou você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para fazer esse trabalho, né, alimentar essas pessoas com conteúdo, informação, ou você vai ter que contratar alguém para fazer isso. Ainda a gente tem um pouco um estigma de que o Facebook é uma ferramenta simplesmente para as pessoas conversarem, trocarem figurinha, ou se organizarem para ir para um manifesto, alguma coisa assim. Na verdade, a gente tem visto um crescimento muito grande da utilização do Facebook para a geração de venda, né? Eu vejo o Facebook como uma ferramenta muito importante em 2 pontos. O primeiro é essa questão de relacionamento, de você manter o contato, o engajamento com as pessoas, estar presente no cotidiano das pessoas que têm afinidade com a sua marca ou com o seu produto. E o Facebook acaba sendo também um complemento a todas as outras estratégias de marketing digital, como SEO, e-mail marketing, como uma ferramenta bastante importante de geração de tráfego, né? Então, pode ser que você não consiga ou não queira vender, por exemplo, diretamente pelo Facebook, como uma loja no Facebook, por exemplo. Mas o Facebook ele tem se tornado cada vez mais uma ferramenta de geração de tráfego, né? Então, levar as pessoas aí para um e-commerce, para uma loja, ele é bastante importante nisso. Então, as pessoas não compram geralmente diretamente no Facebook. Elas têm um contato, elas têm uma primeira comunicação com uma marca, elas veem o que as pessoas estão falando sobre determinado produto, ela fica presente ali, aquela informação fica presente ali no cotidiano dela, e aí é interessante essa questão do direcionamento para uma venda, né? Então, é importante não colocar só conteúdos de venda, não é? Estar sempre constantemente a falar de novos serviços, novos produtos da empresa. É importante procurar esse engajamento através de descontos, de passatempos, de iniciativas que envolvam realmente e que deem valor ao usuário e de forma a que ele consiga participar, ser parte integrante e que seja ouvido pela marca também, não é? É procurar esse engajamento e tentar que a voz do cliente ou do usuário ou do fã que está no Facebook seja ouvida pela marca e que a marca também converse com ele, não é? A gente tem, por exemplo, o algoritmo do Facebook, né, que é o EdRank, que ele distribui as informações de acordo com o que as pessoas acham, né, consideram mais relevantes ou não, e isso ainda é um grande dilema para as empresas que veem esse EdRank, com esse algoritmo, como uma limitação feita pelo Facebook para vender mais anúncios, né? Ele tem aquela questão lá, você só consegue alcançar uma porcentagem dos teus fãs. Mas eu vejo, né, a minha visão como uma pessoa que trabalha com o Facebook, que é uma grande ferramenta do Facebook em proteger o usuário, né, em evitar justamente que esse tipo de conteúdo de spam e só venda acabe entrando no feed de notícias ali das pessoas e elas acabem perdendo o interesse pelo Facebook. Então eu vejo como uma grande forma de proteger um pouco o usuário e, ao mesmo tempo, forçar as empresas a produzir justamente esse conteúdo relevante, né? Esse conteúdo que... Tudo o que seja automatizado acaba por perder valor, não é? A gente teve casos de outras redes sociais que acabaram sendo invadidas, né? Justamente por essa visão míope de achar que o Facebook é mais uma ferramenta gratuita para eu fazer propaganda, as pessoas acabam
invadindo o espaço das pessoas, e isso não é legal, né? A gente tem ferramentas hoje em dia para encontrar os produtos. É interessante que você esteja presente ali, gerando esse relacionamento, mas a gente tem outras ferramentas, por exemplo, o próprio Google, buscadores, enfim, comparadores de preço, eles são ferramentas bem interessantes nesse sentido. Então, é importante que a empresa pense no Facebook como um elemento da sua estratégia, né? Um elemento de relacionamento, um elemento de geração de conteúdo, para que ele esteja presente, então, no cotidiano das pessoas. Mas uma coisa que eu também acho importante é que, às vezes, as empresas se esquecem que elas são empresas no Facebook. E aí você entra na página, sei lá, de uma agência ou de uma loja, só tem postagens de conteúdo, frases de autoajuda, ou postagens de outros sites de notícia, mas ela se esquece de falar um pouco de si, né, de falar um pouco também de que ela tem produto, ela também oferece coisas para as pessoas. Então é importante, um grande problema e um grande desafio é como dividir um conteúdo para esse relacionamento, mas também trabalhar com esse conteúdo, né, informando para as pessoas, eu tenho isso aqui para vender também, eu tenho isso aqui se você quiser. Então é um grande desafio fazer esse balanço, né, você trabalhar com conteúdo para gerar essa proximidade e um conteúdo também para gerar resultado, que é necessário que o Facebook traga resultado também financeiro, porque senão ele vira uma mídia que não se sustenta, né? Você só investe dinheiro ou tempo ali e ele não te traz retorno. Então é importante que a gente identifique isso também e trabalhe o Facebook nessa perspectiva, né? O problema é encontrar o volume adequado. Claro. E eu gostava de passar agora alguns números. Isto são números, são dados do Brasil. O Facebook tem hoje em dia, no Brasil, cerca de 65 milhões de usuários. E para quem nos está a ouvir ter uma noção real, isso corresponde a mais ou menos 1/3 da população brasileira. E neste momento o Brasil é também o segundo país que tem mais usuários no Facebook. E é quase que por osmose, não é? É natural que o número de horas que os usuários passam nas redes sociais, e particularmente no Facebook, aumenta a cada dia, e isso acaba naturalmente também por se tornar uma grande oportunidade para as marcas e para os profissionais de marketing, não é? E a pergunta que quero fazer é justamente sobre os profissionais de marketing. Porque, olhando para a dimensão do Brasil, é normal que o mercado tenha capacidade para absorver muitos mais profissionais especializados nessa área, como tu, não é? Mas também é normal que surjam também ofertas muito baixas e profissionais de baixa qualidade, ofertas muito baixas pela gestão de páginas no Facebook. E a minha pergunta é, como é que tu olhas para essa, e eu vou colocar aqui entre aspas, para essa concorrência que tens? E fazia uma outra pergunta, quais achas que devem ser as perguntas que essas empresas têm que se fazer antes de pensar em terceirizar esse serviço? É uma coisa que acontece, eu acredito que não só no marketing, mas em todos os segmentos a gente tem as pessoas que realmente se preocupam em melhorar o mercado, em fazer a coisa certa, e tem pessoas que preferem ir pelo caminho mais fácil ou abordam de outras maneiras. Como um profissional, esse é um posicionamento que eu procuro ter. Em primeiro ponto, tentar educar, né? Tentar mostrar para a pessoa que vai contratar ou que vai usar aquele serviço, mostrar como que ele de fato funciona, né? Eu vejo e eu fico um pouco até chateada, assim, né? Fico pensativa em relação às pessoas que acham que é fácil você trabalhar com Facebook ou que é fácil você fazer marketing digital. Não é fácil, né? Se você quer fazer um bom trabalho, um trabalho de longo prazo, um trabalho para gerar resultado, precisa de investimento, precisa de tempo. Então, eu acho que é importante a gente tentar mostrar para a pessoa que vai fazer essa contratação os pontos, o que se tem de dificuldade, quais são os desafios e como que você, como profissional, vai ajudar. É muito comum também, eu no início, eu passei bastante por isso, de pessoas que querem contratar o teu serviço, mas elas não querem se incomodar, né? Elas não querem fazer parte daquilo. Pode ser que isso seja natural, né? Pode ser que o cara tem um monte de outras coisas para fazer, mas é importante que você leve as mídias sociais para dentro dessas empresas. Porque não adianta você trabalhar lá no Facebook, fazer todo um trabalho bacana e a empresa como um todo não participar disso, né? A gente precisa dessa integração entre todos os setores e todas as pessoas trabalhando em conjunto para melhorar a presença das empresas aí na internet. Então é importante que você, como um profissional, tente mostrar para a pessoa que vai te contratar
o que que você tem de diferente, como é que você pode chegar a esses resultados e tentar trazê-lo também para te ajudar, né? Porque eu já trabalhei muito com profissionais que me contratavam e no início lá ele ajudava de certa forma, mas você precisava de alguma informação, você precisava fazer alguma promoção, fazer alguma ação, e a pessoa simplesmente virava as costas e te deixava sozinho. Então, é importante você tentar cativar, né, essa pessoa que está te contratando para participar junto também. Não para ele trabalhar para você, né, mas ele te ajudar e te dar um suporte. Isso eu acho bastante importante, que a gente leve essa cultura de que as mídias sociais é uma conversa, de que as mídias sociais é uma interação, e isso precisa também ser visto dentro das empresas. Não adianta eu ter a fanpage com o melhor conteúdo e quando surge uma reclamação, o setor de atendimento demorar para responder, ou o dono da empresa não querer responder, ou querer que apague o comentário, enfim, tem toda essa questão dessa cultura. É importante que a gente leve isso também, traga os desafios, presente, seja claro para esse tipo de profissional. Sobre a questão de preço, né, eu tenho aprendido bastante essa questão do valor e o preço. Né? A gente tem, por exemplo, a questão no mercado de palestras. Muita gente cobra, por exemplo, 10 mil reais por uma palestra e tem gente que acha que a pessoa ganha 10 mil reais por hora. Mas, na verdade, uma frase que eu ouvi de um palestrante que eu achei bem interessante é que você não está pagando 10 mil reais por aquela hora. Você está pagando 10 mil reais por toda uma vida de estudo, de dedicação, claro. de um Do conhecimento, profissional. não é? Né? Do conhecimento, dos anos de experiência e do conhecimento que foi adquirido, não é? Exatamente, então... Mas isso não é percepcionado, não é percepcionado pelas pessoas, não é? Por isso é que elas se questionam porque é tanto dinheiro por uma consultoria ou por uma palestra. Porque mas você o que não está está... ali em jogo é o conhecimento da Exatamente, pessoa. então, um profissional que vai fazer a contratação de uma agência ou de um consultor, é importante dar uma olhada na vida, né, pregressa desse cara, onde ele já trabalhou, se ele consegue apresentar algum resultado, qual é o conhecimento dele, os cases dele de mercado, mas é importante também que essa pessoa que vai fazer a contratação, ela entenda um pouquinho de Facebook ou do serviço que ela está contratando, né? Não adianta eu ir lá, sei lá, querer... não é que nem um carro, né, que você não conhece nada e você vai ter que deixar na mão de uma pessoa que você não conhece. Então, existem informações, existem blogs, existem vários profissionais que ajudam a compreender um pouco o Facebook, então esse profissional que vai fazer essa contratação, é importante que ele se dedique, enfim, conheça o mínimo possível do serviço que ele vai contratar para ele saber depois cobrar também. Né? Quando eu tenho muitas pessoas no curso, elas fazem o meu curso, depois elas vêm falar comigo e falam, nossa, Camila, a agência que trabalhava comigo fazia tudo errado, a agência que trabalhava comigo não usava todos os recursos do Facebook porque falava que era difícil, agora estou vendo que não é difícil. Então, esse investimento também em conhecer um pouquinho do produto que você vai comprar, né, vai contratar, é importante. Que nem você não vai comprar uma TV, um computador, sem antes dar uma pesquisada. Tanto no preço quanto no custo-benefício. Então, vamos pensar nessa mesma analogia, né? Você vai fazer um investimento, provavelmente não vai ser um investimento tão barato, e então é importante você conhecer um pouquinho sobre isso. Claro. Outro dos mitos do Facebook e das empresas é que as empresas medem o sucesso no número de fãs da página e concentram-se demasiado em aumentar o número de fãs. Mas o sucesso vai muito para além do número de gostos ou de curtidas, como se diz aí no Brasil. E muitos profissionais não conseguem, e os profissionais do Facebook não conseguem explicar aos seus superiores que vai muito para além disso, não é? E eles vêm-se obrigados a apresentar resultados. E agora eu propunha-te aqui um desafio. Imaginando que tu estivesses a gerir a página do Facebook da IGOI ou de qualquer outra empresa, sendo eu o teu superior, o que é que tu me dirias? Como é que tu me apresentarias os resultados e como é que tu me dirias o retorno do teu trabalho? Não é? Essa questão do número de fãs, até o Conrado fala, né, que é uma egométrica. Ela acaba sendo uma métrica, né, um dado de comparativo. A minha página tem mais fãs que a sua, a minha página tem mais fãs que a do concorrente e tal. Eu gosto de fazer uma analogia, talvez fique mais claro entender. Uma página no Facebook com muitos fãs pode ser comparada a uma loja de rua, né, uma loja física com muitas pessoas entrando ali dentro. É importante que você
tenha uma base de fãs, ao mesmo tempo que é importante que você tenha pessoas entrando na sua loja na rua. Mas é importante que as pessoas que entrem na sua loja, que elas comprem, que elas tragam resultados, senão você vai ter perda, porque você vai ter que pagar funcionário, você vai ter que investir, sei lá, em limpeza, em exposição, e as pessoas não vão comprar. Então é importante que você traga pessoas, mas pessoas que vão, de fato, interagir com a tua empresa ou vão comprar o teu produto. Então, na hora de fazer campanhas de captação de fãs, preocupe-se bastante com que tipo de fã você vai trazer, né? Com que tipo de pessoa você vai trazer, porque o trabalho no Facebook, ele acaba sendo um trabalho a longo prazo, né? Assim, não dá para você construir uma base do nada, né? De um dia para a noite você bombar a tua página de fãs, porque aquilo ali é uma interação, né? É uma conversa diária, então diariamente você precisa agregar valor para essas pessoas. Então não adianta você encher a tua página de pessoas que não vão consumir o teu produto. Então isso é um ponto importante, desmistificar essa questão do número de fãs. Nesse aspecto do Facebook, eu já comentei naquela questão de forçar as empresas a produzir um bom conteúdo. Nesse aspecto, o Facebook força as empresas, né, que quiserem ter resultado, a selecionar as pessoas que querem consumir o seu produto ou que vão curtir a sua página. Então, é muito importante que você tente qualificar o máximo possível as pessoas que vêm para você, né, curtindo a sua página. Então, é importante que você, ao fazer uma campanha de anúncio, utilize os recursos de segmentação para trazer as pessoas adequadas, as pessoas que você quer que façam parte da sua empresa. Sobre essa questão das métricas, é importante, como eu falei na pergunta anterior, que você sente com essa pessoa e converse sobre quais métricas ou quais dados são mais importantes para o negócio da empresa. Então, por exemplo, você criar métricas lá, a questão de atendimento, se você vai fazer atendimento no Facebook, né? Quantas perguntas são feitas por semana, por dia, quantas são respondidas, qual a média de tempo disso. Então, isso todas são métricas possíveis que precisam ser definidas em conjunto, né, com o setor de marketing, com o setor de atendimento, por isso que eu falei dessa importância da integração. Algumas métricas básicas do Facebook que ajudam já a trazer um desempenho, pessoas falando sobre isso, né, que ele acaba medindo um pouco o engajamento semanal que as páginas conseguem gerar. De certa maneira, o número de fãs depende também do teu objetivo. Como eu falei, é importante você trazer pessoas, mas desde que as pessoas sejam qualificadas, então é importante tomar um pouco de cuidado com isso, mas ela acaba sendo um termômetro, né, da questão de mercado, por exemplo, quanto fã a outra empresa tem, mas é importante que as métricas elas sejam relacionadas, né? Dados sozinhos, só o número de fãs, ou só o número de pessoas falando sobre isso, ou só o alcance, eles dizem uma parte só da história, né? É preciso que você acabe relacionando. Então, por exemplo, o alcance orgânico, né? Quanto de alcance orgânico você gera, mas quanto de interação você gera, quanto de engajamento você gera com isso também, é importante a gente relacionar. As duas métricas que eu acho bastante importantes a gente pensar e avaliar com frequência, então, tem lá no Facebook Insights, tem uma coluna chamada Usuários Engajados, né? Então, quando você faz uma postagem, você tem lá o número de usuários engajados. Então, as pessoas não necessariamente clicaram para curtir ou comentar, mas elas clicaram num link que você postou, por exemplo, trabalhando nessa ferramenta de geração de tráfego, né? O Facebook trabalhando com essa ferramenta de geração de tráfego. Então, às vezes um post não recebeu nenhum curtir, por exemplo, mas ele gerou bastante tráfego para o teu site. Então, é importante que a gente acompanhe aquilo ali para saber quanto as pessoas estão se interessando por aquilo, estão indo visitar o conteúdo que você está divulgando, né? Não é só as interações de curtir e comentar que valem, né? Depende bastante do objetivo de cada postagem também. Então, de certa maneira, eu acredito que as métricas do Facebook precisam ser compreendidas. Até no meu blog tem quem quiser baixar, está lá no meu SlideShare também, um glossário de métricas, né, do Facebook de nível de página, né, número de fãs, alcance, essas coisas todas, e a nível de publicação também, que diz respeito ao desempenho de cada conteúdo postado. E é importante que o profissional conheça, saiba o que significa cada uma das métricas, para que ele daí, em conjunto com outros departamentos ou com a diretoria de uma empresa, acabem definindo algumas métricas para o negócio, né? Geração de visitas, conversões, integração aí com outras plataformas, por exemplo,
avaliar de quem veio do Facebook, entrou no site, qual foi o caminho que essa pessoa seguiu ou não. Tudo isso precisa ser, então, conversado, né? Fazer algumas métricas específicas para cada negócio. Uhum. Mas nessa questão do conteúdo em si, eu presto bastante atenção nessa questão dos usuários engajados e também o alcance das postagens em relação também às pessoas que estão comentando ou compartilhando. Isso é um termômetro bem bacana para saber o que as pessoas gostam ou não dos seus conteúdos. O alcance dos posts leva-me à minha próxima questão, e é algo que se está a discutir muito, e que quem tem uma estratégia muito centrada e muito baseada no Facebook para gerar visitas, para gerar vendas, tem notado que o alcance dos posts orgânicos tem vindo a baixar. E muitos dizem que é propositado, que o Facebook está a fazer isto propositadamente para que as empresas invistam nos posts patrocinados e invistam mais em anúncios patrocinados. Tu concordas com isto? Achas que é mesmo assim, pela tua experiência? Bem, eu ontem mesmo estava discutindo, né, sobre isso com outras pessoas. A gente não pode esquecer que o Facebook é uma empresa, né? O Facebook não é nenhuma ONG, ele não é nenhuma empresa de caridade, e ele também precisa faturar, porque a estrutura, né, a questão de tecnologia, de profissionais, de desenvolvimento, ele tem custo, ele precisa ser pago de alguma maneira, né? Ninguém banca uma estrutura como a do Facebook, com quase 4 mil funcionários no mundo inteiro, sem dinheiro, sem fonte de recurso. Eu penso que o que está acontecendo? O alcance caindo. As pessoas não se dão conta de que diariamente mais e mais conteúdos são postados no Facebook, mais e mais pessoas usam o Facebook. E o feed de notícias, até então, ele é o mesmo, né? O espaço é o mesmo. Então, é uma questão de tempo e espaço. Não dá para 100 postagens entrarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ele precisa selecionar. E por isso que tem também o EdRank, que ajuda a fazer esse filtro automático. Então, a gente precisa ter consciência disso. Mais e mais pessoas estão utilizando o Facebook. Faz sentido. Faz sentido. O Facebook naturalmente tem que faturar, não é? Mas isto, por outro lado, também obriga a que quem faz o post obriga a quem faz o post que tente melhorar o seu conteúdo e que tenda a tornar os seus posts mais relevantes, não é? Muita gente acha, a pessoa curtiu minha página, ela quer ver o meu conteúdo. Mas ao mesmo tempo que ela curtiu a tua página, ela curtiu outras 100, 1000, não sei se dá para curtir, acho que dá até para curtir 500 páginas. Mas ela é muito conteúdo, então não dá para todo mundo ser visto, não dá, né? É uma questão de tempo e espaço. E outra coisa também, ninguém fica, por exemplo, tenho 1000 fãs, não acreditem que se você tem 1000 fãs, 1000 pessoas vão ver o seu conteúdo, não vão. Por quê? Pode ser que você tenha, né, esse EdRank baixo, essa afinidade, essa interação baixa com a pessoa, e o Facebook vai dar a preferência a mostrar conteúdos que essa pessoa tende a se interessar mais. Ninguém fica 24 horas por dia no Facebook, né, vendo tudo que está sendo postado ali. E também a gente tem essa questão do chamado do feedback negativo. O que acontece? Uma empresa posta determinado conteúdo e a pessoa pode ter a opção de ocultar aquele conteúdo ou ocultar tudo que aquela empresa posta. Então, ela continua sendo teu fã, né, o número lá continua aquele lá o mesmo, mas essa pessoa não recebe o teu conteúdo porque ela não quis, né? Então, não dá para a gente tentar alcançar todo mundo, porque a gente tem vários outros elementos que interferem nisso. Então, qual que é o papel das empresas? Produzir esse conteúdo que chame a atenção das pessoas, que gere essa propagação, né, que as pessoas curtam, interajam, para que ele seja distribuído pela rede, mais pessoas sejam impactadas por ele, e tentar também encontrar, por exemplo, o horário onde os fãs estão mais online. Né? No curso eu falo como que a gente pode identificar os melhores horários para postar, onde tem mais pessoas online no Facebook. Então, eu não vou dizer que o Facebook não pode, não está fazendo essa limitação, porque eu poderia até ser vista como ingênua, porque eu não sei, né? Pode ser que sim, mas também tem vários outros fatores que interferem no alcance que as empresas conseguem. E é o mesmo caso, por exemplo, do Google. O que acontece? O Google ele tem 10 espaços na primeira página.
o que você faz? Você se esforça, faz SEO, trabalha, produz conteúdo, para quê? Para você aparecer nas primeiras páginas e, se possível, na primeira posição. Se isso é difícil, se você não consegue posicionar, não consegue ser visto, o que você faz? Se usa o AdWords. Então, ali também tem essa questão do melhor conteúdo aparece, né, da melhor trabalho de SEO aparecer. Então, a gente tem que também pensar em trazer esse desafio de cada vez mais conteúdo está online e a gente trazer essa visão de que a gente precisa também trabalhar, a gente precisa se mexer para criar aí chegar até o feed de notícias das pessoas. E acaba por ser um chavão isto do engajamento do usuário, não é? Mas é verdade, e isto aplica-se cada vez mais tanto ao Facebook como ao Google, como ao próprio email marketing que nós trabalhamos, e a chave cada vez mais é o comportamento da pessoa que está do lado de lá, da base de dados, do usuário que está no Facebook, da pessoa que pesquisa no Google, e é importante que as pessoas percebam isso, não é? Realmente a chave está aí, está em tornar cada vez mais relevante o nosso conteúdo. Camila, ia-te fazer uma última questão, e esta questão pode ter milhões de respostas. Como tu sabes, o Brasil está a viver um clima de grande agitação social, não é? E pelo que nos chega aqui a Portugal e à Europa, tem um pouco a ver com o aumento do preço dos transportes e essa agitação que se reflete nas ruas, não é? Mas agora, virando a discussão para o universo online, se o governo brasileiro, por exemplo, tivesse uma página no Facebook, imagino que iria haver milhões e milhões de posts de pessoas a refletirem aquilo que refletem nas ruas também, se calhar de forma até pior, porque online não vemos as pessoas, não é? Se tivesse a gerir a página do governo brasileiro, como é que tu lidarias com esta situação? Acho que eu ia sentar e chorar. Em primeiro... Não, a gente tem aqui, né, eu até fiz um texto sobre isso, trazendo um pouco dessa forma nova, vamos dizer assim, de se protestar, né? A gente falou bastante no início dos protestos, que era uma coisa sem causa, que era uma coisa que era só por 20 centavos, enfim, as pessoas acabaram se mobilizando e trazendo outros temas em pauta, né? Tanto que fez essa pressão, o Congresso agora, depois aí de anos, resolveu fazer coisas que estavam paradas lá devido à pressão das ruas. Eu fiz um texto no meu blog falando sobre isso, né, fazendo uma relação entre esse novo tipo de movimentação pelas redes sociais e essa pluralidade de causas e como que isso reflete um pouco o trabalho do marketing, né, como as empresas precisam também entender essas novas formas de comunicação, de união das pessoas. Eu trouxe alguns elementos lá que eu considero que podem ajudar a compreender um pouco melhor o mundo que a gente está inserido, o mercado que a gente está inserido. Sobre a questão da página do governo, eu acho que uma coisa muito importante que as grandes empresas têm feito é a chamado termo de uso da página, né? Então, o caso que eu gosto bastante, que é o da Heineken, lá tem que tipo de comentário é permitido ou não, né? Não que ele não permita reclamações, por exemplo. Pode-se reclamar da empresa desde que não se use ofensas, palavras de baixo calão, ofensas diretas pessoais. Então, eu acho que é difícil você, não é bacana você cercear a opinião das pessoas, e, de certa maneira, nesse momento, elas estão bem revoltadas com a situação, enfim. Mas eu acredito que, né, na medida do possível, eu faria esse termo de uso dizendo, você quer protestar, você quer se manifestar, né, sem vandalismo aqui na página também. Então, limitar algumas coisas, como que as pessoas podem se manifestar ali para evitar ofensas pessoais, né, a políticos, enfim, tudo bem que talvez eles mereçam, mas a outras pessoas, né, a próprias pessoas que têm opiniões divergentes, eu acho que fazer um termo de uso dizendo, comentários de cunho homofóbicos, racistas, sexistas, essas coisas assim todas serão deletados para que se evite que mais lenha seja jogada ali naquela fogueira. E, de certa maneira, eu iria, se eu fosse trabalhar na gestão dessa página, tentar elencar as principais demandas das pessoas e levar
aí para as pessoas que vão tomar a decisão de responder. Então, eu acho que um momento de crise pode ser clichê, mas é verdade. O momento de crise é uma grande oportunidade, né? É o que a gente está vendo hoje no Brasil. A gente está passando por uma crise política, né? Uma crise de identidade política, e a gente está utilizando essa crise para trazer à tona algumas discussões que precisam ser melhoradas. E no contexto de uma empresa, por exemplo, esse é um grande momento também. As pessoas reclamarem, eu considero que seja muito bom, porque eu penso que é melhor um cliente que reclama do que um cliente que não fala nada e vai comprar do concorrente. Então, iria fazer essa questão de como se portar, né, para evitar mais problemas, e também tentar, de certa maneira, trazer as principais reivindicações das pessoas para tentar tomar a solução. Mas são milhões de pessoas, né, tendo opiniões, algumas iguais ou parecidas, pessoas com outras opiniões, nem sempre socialmente aceitáveis, né, a favor da homofobia, da violência, enfim, mas é a grande beleza, vamos dizer assim, das redes sociais, é essa possibilidade de todos terem aí a possibilidade de falar, terem um canal para se expressar. Então, não daria, como uma página no governo, por exemplo, ou como uma empresa, como cercear isso, né? Não permitir que isso aconteça. Uhum. É tentar, a partir dessa interação, tentar tirar coisas positivas para que sejam resolvidos os problemas. Ok. E aposto que agora o governo brasileiro vai ver o nosso hangout e vai contratar-te para criar uma página para gerir a página. Olha, a gente tem já vários órgãos do governo com participação no Facebook, né? Mas o problema é que eu não sei até que medida em que eles ouvem as pessoas ali dentro, né? Eu não sei até que ponto eles levam aquilo como uma ferramenta de interação mesmo com as pessoas. Eu acredito que até então não era levado em conta, tanto que a gente chegou no ponto que chegou. Né? Mas a gente tem algumas iniciativas interessantes, né? O próprio Senado, o Congresso tem alguns blogs, algumas ferramentas dessa distribuição desse conteúdo, tentando fazer com que essas informações cheguem também para a população. A gente tem também aqui, recente, a Lei de Acesso à Informação. Eu acho que a gente só precisa alinhar as informações fornecidas com as informações que as pessoas querem receber também. Ok. Bom dia a tudo, Camila. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Acho que falámos aqui, tocámos em vários aspectos muito importantes que é preciso e que era preciso abordar. São muito falados, se calhar nem sempre são bem falados, nem sempre as pessoas, as empresas têm noção de vários aspectos sobre o Facebook. Só agradecer também a quem esteve a assistir ao vivo a este Hangout. Lembrar que este Hangout vai ficar gravado no YouTube da IGOI. Podem aceder em youtube.com/plataforma IGOI. Este Hangout vai ficar gravado para quem quiser assistir depois. Acho que a Camila também vai postar o vídeo no blog dela. Quem quiser e tiver mais curiosidade em ver o trabalho da Camila e os posts que ela vai colocando sobre o Facebook, com várias dicas, pode aceder em .conteúdo com m.conteúdo.com. E mais uma vez, Camila, foi um gosto ter-te aqui, fazermos este bate-papo, e espero que possamos conversar novamente um dia destes. Tá bom? Eu que agradeço o convite. Eu acho que espero que tenha sido bem interessante para as pessoas que estão assistindo. Agradeço também quem está assistindo com a gente ao vivo. Quem não pôde assistir, esse conteúdo vai estar no meu blog também. Agradeço a IGOI, em primeiro ponto, por ter me proposto uma parceria muito bacana, ao Hugo pelo convite também, a toda a equipe da IGOI aí pelo trabalho que eles têm feito, que tem crescido bastante aí no Brasil, né? As pessoas têm conhecido cada vez mais a IGOI, já era uma empresa conhecida, mas realmente estão de parabéns pelo trabalho que está sendo realizado aí para o mercado. Eu acho que é um grande passo que a IGOI está trazendo para o Brasil, né? Já trouxe alguns momentos, mas tem se consolidado cada vez mais no mercado. Então eu agradeço, né, e fico bem feliz por fazer parte aí e ajudar a IGOI nesse processo. Ok, Camilo, muito obrigado. Até breve. Um abraço.